bem-vindos ao RH em Movimento, o podcast do El Hub, que conversa com pessoas que estão transformando a gestão de RH no Brasil. Hoje eu vou receber aqui a Dalal Gosni, Head de Gente e Gestão da Caju, que tem decidido aí, né, traduzido, se dedicado a traduzir cuidado e decisões práticas, estratégicas e possíveis também, né. Então muito bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente. Eu vou Obrigada. começar te fazendo uma pergunta bem pessoal, assim, pra gente já abrir aqui conhecendo você um pouco mais. Para você, né, na sua vida, o que que é um benefício que realmente faz diferença para você? Boa, primeiro, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz aí com o convite, espero poder contribuir com algumas ideias. Acho que para mim, pessoalmente, isso é uma coisa muito interessante, é uma pergunta muito boa, né, porque depende muito da fase da vida, né, acho que depende da fase, da onde você tá, de qual nível de carreira, de momento de carreira que você tá. Hoje, acho que um dos principais benefícios, assim, acho que a principal coisa para mim hoje em dia, na verdade, é encontrar um lugar que tem uma flexibilidade, né, que eu consigo ter uma flexibilidade para escolher os benefícios que mais funcionam para minha realidade, e também, principalmente, flexibilidade, eh eh, né, de ir e vir, né, então o famoso remoto ou híbrido, né, então eu, por exemplo, meu namorado é do Rio, então, poder trabalhar à distância, é muito bom, mas ao mesmo tempo ter uma disponibilidade de um escritório para integrar com as pessoas do escritório, conversar, me conectar, é muito bom. Então, ter essa flexibilidade é algo que eu busco muito em empresas e pessoalmente no meu momento de carreira. Ai, perfeito. Você já começou falando, né, que depende da fase da vida, depende de cada pessoa, então tem que ser flexível. Eu também amo essa flexibilidade do híbrido aí, eu gosto muito, sou carioca, né, e Ah lá. estamos aqui em São Paulo gravando, então para mim é maravilhoso. E na sua visão, assim, o que que você define como benefício para ele vai ser percebido como cuidado ou de fato só ali uma obrigação, sabe, da empresa? Eh, eu sempre, né, algumas vezes eu já falei sobre esse tema de benefício e muitas vezes eu falo que, assim, uma das principais estratégias para o time de gente e gestão é saber dividir o que que é um benefício obrigatório, o que que é um benefício básico e o que que é um benefício, nice to have, né, eu acho que é onde muda muito a estratégia, onde vem a principal estratégia de atração. É obrigatório, obrigatório, é o básico, né, o básico no sentido de, Uhum, putz, não tem como não ter, é por lei. uhum, O básico o maior exemplo é plano de saúde. A grande maioria das empresas tem, se não todas, não tem como não ter, né, e eu acho que é muito entender exatamente isso, né, então garantir que você tem o obrigatório básico e eles num nível bom, num nível ótimo, possivelmente. Então, acho que quando você sai do bom pro ótimo, pensando em obrigatório básico, você já vê uma mudança de estratégia, você já vê uma atração maior. Então, por exemplo, na Caju a é mais gente. cuidado, né, do que obrigação, a pessoa tá Isso, olhando perfeito. pra qualidade. Exatamente, é mais cuidado do que obrigação, perfeito. Uhum, Até então, sim, refletindo aí, voltando à sim. pergunta. A gente, por exemplo, a gente oferece mais de um tipo de plano de saúde. Por quê? A gente está espalhado pelo Brasil, as realidades são muito diferentes, então passa de ser uma obrigação do básico que existe já para um cuidado adicional. Mas para além disso, quando eu penso num benefício estratégico que vai além do básico e do obrigatório, volta um pouco para essa coisa de flexibilidade. É impossível a gente conseguir achar um único modelo que vai atender a todos. Uhum. Então, como que a gente consegue oferecer uma possibilidade de benefícios flexíveis, onde a pessoa consegue criar quase seu próprio pacote? E esse é o diferencial, né? Entrar então um pouco dentro do que o colaborador, do que essas pessoas buscam para ter um pacote que de fato é atrativo, né? E oferecer algumas opções que muda o jogo, acho que é ali que muda o jogo. Uhum. Muito bom, você falou, né, de como escutar o colaborador ali, e de fato tem a ver com a minha próxima pergunta, que na prática, o que você acha que significa, assim, personalizar com empatia esse benefício, né, com esse olhar voltado para a vida real de cada pessoa, né, dentro da empresa? Eu acho que a gente estava falando logo antes de começar aqui, sobre parcerias, né, então sobre parcerias. Então, quando a gente oferece esse tipo de flexibilidade do colaborador, querer realmente, criar um pacote que faz sentido para ele e tudo, é importante, dar essas opções. Então as parcerias que o próprio RH
cria, né, as plataformas que o RH tem, as parcerias com outras empresas para oferecer esses tipos ou essa variedade de benefícios é muito importante. Porque é isso, qual tipo de plataforma consegue dar uma amplitude, pensando Caju, né, Uhum, consegue oferecer em nível nacional, porque a gente tem pessoas espalhadas, tem pessoas em Manaus, tem pessoas uhum, no Sul. Então, putz, como que eu consigo uma plataforma, outros parceiros que consigam oferecer uma flexibilidade maior de opções e que atenda em nível nacional, e não apenas o padrão do região sudeste, né? uhum, Mesmo que a grande maioria das pessoas da Caju estejam na região sudeste, uhum. a gente pensa nacional. Então, acho que é muito importante entender antes de qualquer coisa, para fazer uma estratégia de benefício bem feita, qual é a realidade da sua empresa. Se você é uma empresa presencial, full presencial, então, obviamente, talvez a estratégia vai ser muito diferente de uma empresa que é remoto. Mas mesmo assim, numa empresa presencial, por exemplo, dá para você ter muita flexibilidade, dá para você oferecer para as pessoas pacotes de benefícios diferenciados. Então, enfim, eu acho que é muito entender essa realidade das pessoas e ir encontrando e escutando, né? Você falou de empatia, então fazer pesquisa, perguntar, não tentar criar um pacote de benefício estratégico né, brincando aqui, vozes das nossas cabeças, né? Uhum. Pergunta, faz pesquisa, entende inclusive se o próprio pacote que está sendo oferecido nesse momento é um pacote atrativo, porque fazendo a leitura interna, junto com eventualmente pesquisas ou estudos externos, você vai conseguir saber mais como atrair talentos de fora, como engajar e reter talentos de dentro. Então, eu acho que é muito escuta para você ter esse olhar empático e que se torna estratégico. Você falou sobre a minha próxima aqui, porque eu ia perguntar assim, na prática, por exemplo, a empresa vai trocar de benefício. E aí ela quer estudar como é que ela vai fazer essa troca, para que ela vai trocar. E aí você falou sobre muita escuta e pesquisa. E aí, no caso, uma empresa grande, por exemplo, como é que lida com dados? Na prática, como é que é essa fase de pesquisa, sabe? O que você mais recomenda que você já viu que funciona no mercado? É, assim, hoje né, eu sou muito fã de dados, né, e People Analytics como um geral, né? Eu acho que acho que é muito importante. Eu sou uma pessoa muito intuitiva. Mas pessoas muito intuitivas, sem dados, acabam podendo pisar errado, né? Ou ficar testando sempre. E qualquer Uhum, coisa que a gente vai implementar, a gente testa. Mas tem um teste um pouco mais certeiro, uhum, com base em dados, em pesquisas, e tem testes que é lá no feeling. E não necessariamente eles vão ser tão ágeis quanto uma intuição à base, né? Ou concretizada, vamos dizer, com dados. Então, uhum, para mim, o principal é realmente a gente ir testando, seguindo uma linha, usando dados como nossa base, como nosso guia. uhum. E aí, de Então seria fato, acho aplicar pesquisa mesmo qualitativa aplicar e pesquisa aí qualitativa, uhum, quantitativa, às vezes, inclusive, grupos focais. Então, isso é uma coisa que sim. a gente internamente fez recentemente, né? Aham. A gente está estruturando cada vez mais nosso time de People Analytics para a gente conseguir construir a nossa base de dados com um pouco mais de clareza e até análise mesmo dos dados, porque muitas vezes a gente tem dados e acaba se perdendo, porque é tanta informação. Imagina, são várias pessoas, né? A gente é uma empresa de quase 700 pessoas. Imagina uma empresa de 3 mil, 4 mil, 6 mil, enfim, ou muito maior. É difícil você conseguir mensurar isso. Então, é super importante ter um time que consiga fazer essa análise, é, mas, ao mesmo tempo, as pesquisas elas precisam ser não só quantitativas, qualitativas e direcionadas por coisas específicas. Então, perguntar sobre benefícios, perguntar sobre saúde mental, perguntar sobre bem-estar, né? São um pouco mais claras e, dependendo do tema e da dor e do tamanho da dor na empresa, grupos focais, por exemplo, é uma coisa que eu gosto muito. A gente fez recentemente, inclusive, com carreira. Carreira era uma dor muito Uhum. grande na Caju. Por quê? Estamos crescendo, novas carreiras, né, qual que é o momento, qual que é a clareza que a gente está dando às pessoas de onde ir, quais são as oportunidades. Então, fizemos uma pesquisa com grupos focais. Então, além da pesquisa, com base nesses dados que a gente coletou das pesquisas, a gente roda grupos focais, que são perguntas mais direcionadas para a gente conseguir chegar mais a fundo. Então, depende muito do que a gente está tentando resolver. Uhum. Mas a ideia é realmente ter esse mix de quantitativo, Uhum. qualitativo, essas trocas de escutativa, assim, que a gente consegue filtrar o que a gente consegue fazer. E sem sair prometendo, né? Então, isso até, para não Isso é um medo estender, comum. Medo comum. medo comum de todo Se eu RH. pesquisar, vão Será achar que eu que vou vai ter que ter. entregar? Exatamente. Então, a comunicação, e aí até entrando num outro tema, a comunicação do
do porquê essa pesquisa está sendo feita, o que será entregue com base nessa pesquisa e o que foi depois da pesquisa, qual foi o resultado, o impacto ou a entrega, é muito importante. Então, às vezes, por exemplo, quando a gente rodou a pesquisa sobre a possibilidade de incluir Unimed como um dos nossos benefícios, né, um outro plano de saúde, foi falando, ó, não é uma promessa, estamos fazendo uma pesquisa para entender a realidade da Caju. Então é super importante criar um pouco, alinhar essa expectativa, né? Acho que a melhor palavra é alinhamento de expectativa, a comunicação vem com isso. Sim, faz todo sentido. A gente falou sobre esse medo do RH, e acho que um outro medo também, quando a gente pensa em personalizar o pacote de benefícios, os RHs podem achar que é caro, ou que é muito difícil, ou que é muito demorado, assim. O que que você pensa sobre isso? O que que você indicaria para quem tem esse medo aí que está assistindo a gente? Eu acho que é o medo de todo RH, né? A gente assim, somos uma área de custo, né? Acho que de uma forma generalizada, assim, se eu dividir lá contabilmente, somos uma área de custo. Sim, Mas assim, e você falou uma coisa certa, né? O como fala? Um pacote de benefícios, personalizar. é isso, Isso, personalizado, isso. desculpa. O pacote de benefícios personalizado ou qualquer, esse ponto de vista, ele não é complexo, ele é estratégico. E as pessoas confundem um pouco a palavra com estratégico com complexidade, e não precisa ser. Se Uhum. ela é bem estruturada, se ela é bem pensada, se ela é construída com base em dados, em pesquisa, em escutativa e com uma organização financeira de fato, assim, você entender o que você pode fazer, o que você consegue fazer, não é complexo, Uhum. é estratégico, é certeiro, né, que é o que eu tinha comentado. E para que isso seja possível, tem que ter todas essas coisas em mão, né. Então, quanto que você tem de dinheiro, quais são os dados, qual é a dor que a gente quer resolver nesse momento estrategicamente. E dá para resolver, inclusive, muitas dores quando você pensa, né, por exemplo, em uma plataforma que vai conseguir te ajudar a atender isso. Oferecer essa flexibilidade, oferecer essa estratégia de pessoas para atrair, reter talentos, oferecer, né, uma gama de cuidados e benefícios, que vai atender outras coisas como bem-estar, saúde. Então, a própria plataforma da Caju, por exemplo, em parceria, por exemplo, com a Well Hub, Uhum, oferece uhum. isso, né. Sim. A Caju não tem um pacote, não é um plano, de academia, mas a Caju, em parceria com o Well Hub, dentro de uma única plataforma, oferece isso, que Uhum. é uma junto com, né, enfim, outros parceiros, mas principalmente a gente consegue oferecer uma gama de uma Um dor muito pacote mais grande, um pacote mais completo. completo. Sim, perfeito. Sobre essa parceria, né, que a gente está tão feliz de ter, Exatamente. a gente você está levando essa solução mais completa para as empresas, assim, por que que você acha que isso faz sentido e é relevante para os clientes, assim, sabe? Quando você conversa com os outros RHs, né, que eu sei que vocês têm muitos eventos como esse que a gente está, né, por que que você acha que é mais relevante para o cliente, para o RH que é seu cliente? O bom de ser RH é que você já pensa como nosso próprio cliente, né, então Sim. a Caju, o cliente da Caju é RH e eu sou RH, então, eh quando eu estou buscando soluções pra Caju, o que eu e meu time, a gente acaba mais falando um lugar unificado, né, um único lugar onde a gente consegue concentrar isso, é a facilidade tanto para o RH quanto para o cliente final, que são Uhum. os colaboradores, né, as pessoas colaboradoras. Então eu penso muito nisso, né, quando eu falo em parcerias, quanto mais a gente conseguir unificar, e oferecer uma única experiência para o colaborador e que o RH consiga puxar dados, entender a usabilidade desses produtos como um todo, né, porque não é um único produto oferecido, são vários. Como pessoas, como nosso principal cliente são pessoas, a gente tenta atender uma diversidade de interesses, histórias, então entender que tem, diversidade em tudo que a gente busca, é tentar, dentro de um único lugar, oferecer uma experiência integrada e única, mas também flexível e diversa. Então eu sempre busco, quando eu pessoalmente, né, como RH, penso numa parceria, e que, enfim, acaba não sendo algo que a gente, a própria Caju, consegue oferecer, Uhum. qual a plataforma que mais consegue integrar? Será que tem alguma plataforma, inclusive, que faz parceria com parceiros nossos, que daí a gente Uhum. consegue dar mais ainda esse senso de plataforma integrada, Sim. experiência integrada? Então eu penso muito nisso, e eu acho que a maioria das RHs também, né? Acho que eu falando aí com colegas do mercado, essa facilidade, tanto para RH de conseguir fazer uma gestão de uma única plataforma, de um único lugar, e também oferecer essa experiência integrada
pra ponta, eu acho que é a virada de chave, assim, de encantar o cliente. Sim. Você já abordou aqui, ver se eu tô certa, assim, no meu entendimento, assim, vocês viraram o RH virou um gestor de jornada em vez de gestor de processo, né. Então, assim, Perfeito. vai uma área de custo, mas que tem que olhar para essa jornada de uma forma diferenciada, né. Então acho que você, para resumir bem aqui, você colocou que é estratégico para o RH olhar dessa forma, ter uma plataforma integrada. Você destacaria algum outro ponto que você enxerga, assim, do porquê que é tão estratégico? A gente ter um benefício flexível, customizado para as pessoas. Eh Qual é o resultado que o RH consegue com isso, no final? Você falou uma coisa que eu gostei muito, né, o RH ele deixa de ser isso já vem há uns anos, né, essa movimentação, deixa de ser uma área de custo puramente operacional e ela passa a ser uma área estratégica, uma área que ela pensa na jornada. Então isso muda bastante, assim, o jeito que a RH pensa, e é visto, principalmente. Então, se tem uma coisa, assim, pensando que, pra empresas, assim, de impacto de resultado, para a maioria dos RHs, eu diria que é isso, nem todo RH se posiciona nesse momento assim. Eu acho que se posicione nisso. Uhum. Empresas são feitas de pessoas. Então entender o papel trivial que RH, um RH estratégico tem, é muito importante, né, você e não só esperar que a alta liderança faça isso, mas o RH mesmo se posicionar nesse lugar estratégico, amplia o jeito de pensar e as mil possibilidades de como, mudar a experiência. Pensar na experiência, na jornada do colaborador e também na experiência para que outros RHs consigam proporcionar esse mesmo jeito de pensar, esse mesmo jeito de trabalhar, e cuidem das pessoas da empresa, eu acho que, eu não sou muito fã da palavra mindset, mas é quase isso, sabe, ficar pensando, se preocupar com a experiência, do colaborador, eu acho que é muito importante. E o RH se posicionar isso e sair dessa posição de só operacional, só custo, e sim estratégico, onde gerar engajamento, gerar atração de talento, reduzir turnover, isso também ajuda a gerar dinheiro, porque você tem Uhum. menos custo desnecessário, por exemplo, as pessoas estão mais engajadas, estão produzindo mais, estão sendo mais produtivas, mais eficientes, estimulando as pessoas, entendendo como a empresa funciona, o propósito, e tudo isso consequentemente com benefícios e saúde, bem-estar. Então, se preocupar com tudo isso para manter esse padrão. Ai, perfeito. Se fosse para um RH, assim, que está começando a mudar essa lógica, né, de processo para a jornada, começar pela mentalidade então, essa é a sua dica? Você acha que é o primeiro passo? Eu acho que começar pela mentalidade, mas não ficar apenas no campo de ideias. Porque isso acontece muito, né? Você quer, você quer, você quer. E é muito. E eu nem acho que é fácil, tá? Eu acho que é difícil. É isso. Estamos vendo um movimento de mudança de estratégia há quase 10 anos, vai? Desculpa, de posicionamento de RH há uns 10, 15 anos, talvez. Então não é tão fácil, né? E depende muito do tamanho da empresa, dos recursos, mas Da alta liderança, né, da como é alta que a alta liderança liderança. pensa. Sempre foi assim. Exatamente, sempre foi assim, mas eu só acho que a mentalidade é o primeiro passo, e aí o segundo talvez faça pesquisas, procure falar com pessoas, parceiros, plataformas, coisas que vão inclusive facilitar essa movimentação. Pode ser um primeiro passo. O primeiro passo é implementar um plano, e aí aqui, né, um plano de Well Hub ou um plano de Caju, uma plataforma, entendeu? É revolucionário hoje, depois de 15, 10 anos que a gente está no mercado? Não, mas para uma empresa que nunca teve, é um movimento muito importante, que daí você já vê uma virada de chave no engajamento dos colaboradores. Então, é mentalidade. Tenta começar pequeno com um parceiro que vai te ajudar e te guiar nesse caminho, e aí você vai entendendo como funciona, e você vai ampliando, ampliando, crescendo. Então, acho que é a mentalidade em conjunto com uma pesquisa, com uma vontadezinha assim estratégica de fazer, que não precisa ter um custo absurdo. Ai, perfeito. A gente vai encerrar aqui o nosso papo, foi muito bom, foi rápido, né, passou Passou rápido, rápido. mas eu amei ter você aqui, receber aqui. Muito obrigada pela Muito participação, obrigada. viu? Muito obrigada a você, obrigada ao Hub pelo convite. Ai, maravilha, boa feira, bom evento.